Jeremias, capítulo 31, de 18 a 20. Não foi nada combinado, mas com certeza Deus tem os seus propósitos. Tudo que aconteceu hoje no culto, as leituras que fizemos, todas elas indicavam um momento específico da história de Israel. Você vê que o salmo que nós lemos, o Salmo 84, ele tinha por título Saudades do Templo. E toda a leitura falava sobre o templo, indicando muito especificamente uma história do povo de Deus em que eles estavam longe desse templo. Eles estavam na Babilônia. E por isso, o templo também foi destruído, né, por conta do cativeiro babilônico. Então eles tiveram saudades do templo. O texto que nós lemos logo em seguida, depois dos cânticos, nós lemos Jeremias, no capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 27, e nós vimos isso também. Jeremias foi um profeta que ele profetizou, o seu ministério foi durante esse mesmo período, o período em que Jerusalém foi invadida. Ele profetizou a esse respeito também durante o exílio babilônico. Ele presenciou a tomada de Jerusalém. Estava lá naquele momento quando aconteceu e a cidade foi transformada em ruínas. Jeremias, então, fala disso. Aproveitando, então, do texto da liturgia, o texto que nós lemos na liturgia, no arrependimento em contrição, no capítulo 13 do profeta Jeremias, era uma profecia a respeito de Jerusalém. E o que nós vimos a esse respeito foi falando dos pecados de Jerusalém. E por conta dos pecados deles, eles seriam punidos. E eu quero dar um destaque bem especial ao que é dito no versículo 23 do capítulo 13 que nós lemos. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Indicando que se o povo pudesse realmente mudar a sua condição, ele mudaria. Assim como o leopardo não pode mudar a cor de sua pele, o povo não era capaz de se arrepender, tal era a maldade desse povo, que era o povo de Deus. Já o texto de Jeremias 31, que é o texto que nós vamos nos basear hoje para a mensagem, ele fala disso também, mas ele traz um outro viés para esse povo. Eu vou ler novamente. E atentem, meus irmãos, bem a essa leitura, tá? Veja que ele não vai mais falar de Jerusalém, mas vai falar de um tal de Efraim, dizendo: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Aqui, o profeta Jeremias ele já vai falar sobre arrependimento. Ele fala sobre a mudança, essa mudança que o povo de Jerusalém não podia fazer, mas ele é capaz de fazer. E sobre esse texto que nós vamos meditar. E eu já quero, antes de tudo, já dizer para vocês, anotem esse texto. Anote esse texto no celular, em algum lugar. Você vai precisar desse texto em algum momento de sua vida. Eu enquanto estava na pandemia, quando eu li a Bíblia, né, na minha devocional, claro, aí eu anotava alguns textos para mim. E esse estava dentre eles. Guardei ele. Em determinado momento, agora estou pregando sobre ele. Mas, na verdade, naquele momento, ele serviu especificamente para mim. E eu vou me segurar, e orei bastante por isso, para que eu me segurasse, para que eu não chorasse. Porque nós já presenciamos agora há pouco também, o ministro de louvor se emocionou bastante durante a mensagem. Caso vocês não conheçam, o Messias estava bem emocionado enquanto ele falava todas as vezes. E o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. Veja só que coisa, não é? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E sim,
a mensagem vai ser transmitida com choro sem choro. O Espírito Santo tem poder muito maior. E, primeiramente, falando sobre esse texto, eu gostaria também de dizer para os irmãos podem ler esse texto completo, certo? De capítulo 31, ele completo, ele vai falar sobre essa conversão. O estado de pecaminosidade que o povo de Israel estava vai ser mudado. E, na verdade, não havia sido mudado ainda enquanto o profeta Jeremias falava. Ele estava profetizando a respeito da conversão, do arrependimento que aconteceria do povo de Deus. E é isso, então, que ele vai tratar durante esse texto. Inclusive, durante todo o capítulo, ele vai dizer que, como o cativeiro veio, algumas pessoas foram exiladas, outras pessoas foram mortas, outras pessoas fugiram para o Egito, se dispersaram, né? Então, ele diz que ele vai reunir todos esses que fugiram e restabelecer a sua cidade, o seu país e o seu povo. Os irmãos leem isso tudo em casa, tá? Como eu disse, eu vou me focar no versículo 18 ao versículo 20, porque, de fato, ele, para mim, compreende toda a ideia do texto e ele é bem precioso e enfático no que ele quer mostrar. Vamos, então, entender quem é esse Efraim. Por que esse texto está falando de Efraim? A gente conhece Israel, a gente conhece quem é o povo de Jerusalém, mas Efraim, embora a gente já tenha ouvido falar de um Efraim na Bíblia, a gente não sabe o que é que esse Efraim aqui está fazendo no livro de Jeremias. Bem, esse Efraim de que ele está falando é de fato o Efraim que nós conhecemos lá no capítulo de Gênesis. Efraim, ele é o filho de José do Egito. José do Egito, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim é o filho mais novo, Manassés é o filho mais velho. E aí os irmãos vão recordar da história, e aí nós vamos fazer esse apanhado histórico justamente para entender por que esse Efraim está aqui em Jeremias, tá? Efraim, filho de José do Egito, ele foi abençoado com a bênção da primogenitura, não a partir de seu pai José, mas a partir de seu avô Jacó. Recordando a história, os irmãos vão lembrar que Jacó, ele amava a Raquel e não a Lia, porém casou com as duas. E por ele amar muito a Raquel, a quem ele vai trazer a bênção da primogenitura não vai ser ao seu primogênito de fato, que era o filho de Lia, que seria Rúben. Ele vai dar a primogenitura para o primogênito da sua esposa amada, Raquel, que era José do Egito. Outras coisas aconteceram, tá? Porque Rúben não recebeu a primogenitura, e os depois dele, né? Simeão, Levi. Mas ainda assim haviam outros. Poderia ter dado a primogenitura a Judá e a outros que eram mais velhos que José do Egito, mas ele não deu. Ele deu para o primogênito de sua esposa amada, o filho de Raquel, José do Egito. E quando ele foi dar a bênção, depois de toda a história de José, ele vai dar a bênção da primogenitura a José. José não vai ser abençoado. Quem vai ser abençoado no lugar de José são os seus 2 filhos. E os irmãos vão recordar da história novamente, porque ele traz as 2 crianças para os seus joelhos, o avô, Jacó. Ele vai inverter as mãos. Ele vai colocar a mão na cabeça de um e a mão na cabeça do outro, só que ele não coloca assim, ele coloca invertido. Ele coloca invertido as mãos e começa a dar a bênção da primogenitura. É quando o pai se incomoda, José, e vai dizer, não, pai. Os olhos dele já não enxergavam muito bem. Ele pensa que Jacó errou. Mas ele vai tentar ajeitar a mão de Jacó para tentar, não, o mais velho é esse aqui. O senhor tem que abençoar esse com a primogenitura. Então Jacó vai dizer, não, eu sei que esse é o mais velho. Porém, eu estou invertendo propositadamente, porque o mais novo será maior que o mais velho. Então, Efraim é abençoado com a bênção da primogenitura no lugar de Manassés. Você vê até que é estranho José se incomodar com isso, uma vez que ele também não era o primeiro, né? Mas ele estava sendo abençoado também. Mas, então, é isso. Efraim, ele foi um personagem bíblico, uma pessoa real, que foi abençoado com a bênção da primogenitura. Dentre os 12 filhos que Jacó teve, o seu neto, Efraim, foi abençoado com a bênção de primogenitura. Quando o tempo passa, essa criança cresce, constitui família, vira uma tribo de Israel. E quando ele vira a tribo de Israel, e nós vamos comparar, se nós tivéssemos um mapa,
com as divisões da terra de Canaã, a gente poderia ver então onde cada tribo está localizada. Pela palavra que Jacó disse, de que o filho mais novo seria maior que o filho mais velho, a gente estranha isso. Porque a tribo de Manassés é muito maior que a tribo de Efraim. É tão grande que ela é dividida em duas. É chamado o tempo todo da meia tribo de Manassés, porque ela é tão grande que ela pega os dois lados do Rio Jordão. Aí você pensa, como é que então foi maior Efraim do que Manassés, uma vez que Efraim foi abençoado? Bom, não foi em território, não foi de expansão de território, não foi em quantidade de filhos que Efraim vai ser maior do que Manassés. Mas em importância, ele é muito maior. E nós vemos isso a partir de uma pessoa, uma figura emblemática da tribo de Efraim. Nós temos estudado na escola dominical sobre o período de Moisés. E Moisés não precisa ninguém apresentar Moisés. Ele é realmente a figura proeminente, escolhido por Deus, profeta de Israel, que liberta o povo do Egito, lidera o povo. Porém, Moisés sai de cena e vem o seu sucessor. O seu sucessor, ele é o que lideraria a entrada do povo na terra de Canaã. A terra prometida, que é a terra de Canaã, Moisés não teve a oportunidade de ver, mas o sucessor de Moisés teve a oportunidade de ver e liderou todo o exército de Israel, de todas as tribos, e pôde invadir a cidade, conquistar, vencer, então distribuir a terra entre eles. O nome dele era Josué. Josué da tribo de Efraim, um grande líder. Mas não para por aí as bênçãos que vieram para Efraim, porque nesse mesmo tempo em que a terra foi distribuída, cada porção com uma tribo, o Senhor havia dito que escolheria o local onde estabeleceria o seu lugar, onde o tabernáculo que acompanhou eles durante todo o deserto seria fixado. E ali seria o lugar escolhido por Deus para ser a sua habitação. De onde Deus escolhe esse lugar? Da cidade de Efraim. Primeiramente, a cidade de Siquém. Depois disso vai mudar, dependendo dos reis que vão chegar. Vai vir para Tisa, que já é uma de Manassés, sai depois de Tisa e vai para Siló. Siló passa a ser, então, o lugar do tabernáculo definitivo onde Deus estabeleceu a sua morada. Então, Efraim carrega essas bênçãos de ter o grande líder que conquistou a terra prometida e de ser e ter numa de suas cidades uma cidade que Deus escolheu para ser a sua morada. Tudo isso a gente sabe que foi antes de Davi e de Salomão, porque Davi vai levar a arca para Jerusalém, Salomão vai construir o templo em Jerusalém e o tabernáculo deixa de existir. Porém, ainda assim, mesmo depois que deixa de existir o tabernáculo para existir o templo em Jerusalém, a importância e proeminência da tribo de Efraim não termina. Porque quando chega na divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul, que o reino do norte é o reino de Israel, a capital do reino do norte, que é chamada pelo nome de Reino de Israel, fica na cidade de Samaria. É uma das cidades de Efraim. E aí a gente lembra, Samaria, a gente conhece bem da história de Jesus, judeus e samaritanos não se davam. Começa aí nessa divisão. Saiba então que Samaria é uma cidade da tribo de Efraim. Veja então qual foi a bênção toda que foi dada a Efraim. Não em termos de extensão de território, não em termos de pessoas, mas em proeminência, liderança, figura, lugar escolhido por Deus, uma capital de um reino. Tudo isso acontecia na tribo de Efraim. E então Jeremias vai falar desse Efraim. Bem ouvi que Efraim se queixava. Mas de quem ele está falando? Da pessoa? Da tribo? Do reino? De quem? Ele está falando do reino. Ele está falando do reino de Israel. A falar de Efraim, ele está dizendo que todo o reino de Israel está representado na figura de Efraim nesse momento. E o reino de Israel, ele foi levado cativo muito antes do reino de Judá, por conta de seu pecado, que eram terríveis. Nenhum dos reis de Israel serviu ao Senhor. Sacrificavam filhos, adoravam os astros, deixaram de adorar o Senhor. Só coisa terrível. E aí o Senhor abandona Israel à sua própria sorte. Então vem os assírios e destroem
todo o reino de Israel. É disso que o capítulo está falando. Sobre essa reunião do reino de Israel. Sobre esse povo que ele vai trazer de volta. Os povos que na invasão assíria, e a Síria é conhecida como um dos piores povos que já existiram, basta você lembrar de Jonas, que não queria pregar aos ninivitas, que eram assírios, para que eles não se convertessem, porque Jonas queria que eles fossem punidos pelo mal deles, que não se convertessem. E aí o Senhor vai dizer aqui que chegará o dia em que até Israel, o reino de Israel, o reino que abandonou ele muito antes, que deixou de servir ele por séculos, esse reino vai servir ao Senhor novamente. A terra que ficou desolada, ele vai fazer crescer novamente árvores frutíferas. Os animais e os rebanhos voltarão a pastar, e o povo todo será reunido de todas as partes do mundo, para então fixar a morada aqui, novamente no reino de Israel. O que Jeremias vai falar aqui sobre esse texto é, então, sobre o clamor de alguém que deseja ser convertido, é de um arrependimento, ele está falando. Esse texto ele vai falar sobre a justiça que vem do Senhor através do castigo. Esse texto ele fala também sobre a soberania de Deus na conversão. Esse texto ele fala sobre a paternidade de Deus, de adoção de filhos. Esse texto também fala de um amor sem limites que Deus tem pelo seu povo. E eu vou ler novamente. Bem vi que o Efraim se queixava dizendo, pense nisso, é o reino inteiro, um reino que está destruído, está desolado, e figurativamente Jeremias vai dizer como se esse povo que está perdido, espalhado, não vê mais ao Senhor, não tem mais reunião com o seu povo. Esse povo diz, castigaste-me, eles estão se referindo a Deus, tá? O Senhor me castigou e eu fui castigado. Como um novilho ainda não domado, não domado, para ser domado, precisa apanhar, apanha muito. E sendo novilho, pense também em sacrifício. Ele apanhou, até ser domado, e depois que ele foi domado, ele foi sacrificado. Ele morreu. Aí ele fala, né? Castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Ele faz um pedido agora. Converte-me e serei convertido. Porque tu és o Senhor, meu Deus. Veja então que aqui nós vemos a soberania de Deus na conversão. Como disse lá, com o leopardo que não pode mudar sua cor, esse Efraim, as pessoas dessa tribo, as pessoas desse reino de Israel, eles sabem que não têm condições de mudar as suas próprias atitudes. Eles não têm condições de mudar o seu coração e os seus desejos pecaminosos. Eles sabem que, por mais que eles tentem, eles sabem que o seu proceder desagrada a Deus. Por mais que eles esquadrinhassem o seu proceder e tentassem fazer as coisas do jeito que queriam, eles jamais conseguiriam. Eles precisam, e eles reconhecem isso. Eles clamam ao Senhor em forma de queixa, dizendo, me converta, eu quero ser mudado. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor é meu Deus. Eu sei que eu passei, eu sei que eu fui castigado, porque o Senhor disse que eu deveria ser castigado, e eu reconheço a minha falta, mas eu quero voltar à comunhão contigo. Esse é o desejo de Efraim. E ele continua no versículo 19. Na verdade, aí ele foi convertido. Depois que me converti, arrependi-me. Depois da mudança de mente, depois da mudança de vida, ele percebeu toda a falha dele. Converti-me. Depois que fui instruído, bati no peito, sinal de dor. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Levei a vergonha de minha mocidade. E aí, o versículo 20, Efraim deixa de falar, e quem fala é o próprio Deus. Não é Efraim, o meu precioso filho, e agora você lembra então da primogenitura. Por que o precioso filho? Ele é o filho das delícias, ele é o filho precioso, o filho em quem foi despejado a bênção da primogenitura. O meu primogênito, o meu querido, a quem toda a minha herança estava confiada.
e pense que Deus está falando realmente como sendo o pai de Efraim. Ele está dizendo justamente essa linguagem. Não é Efraim o meu precioso filho, o filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Efraim é como um filho rebelde, um filho que não tem jeito, um filho que o pai faz de tudo para tentar melhorar, dá conselhos, dá instruções, cria formas de fazê-lo colocar no caminho certo. Não é por aí, não é por aqui. Dá algumas coisas também para ele, para que ele possa se ver com uma determinada utilidade ou fazer alguma coisa que faça ele se conscientizar de qual é o caminho que ele deve andar. Mas Efraim é mau, Efraim se aproveita, Efraim se desvia, Efraim não ouve, ele age contra o próprio pai o tempo todo. Os irmãos devem estar pensando nesse momento no filho pródigo. É exatamente isso. É aquele filho que não ouve, o filho que cobra o que não é seu por direito, ao menos não ainda, e simplesmente vai seguir a sua vida como ele quiser. Ele vai gastar da maneira pior possível e praticando coisas que envergonham o seu pai. Mas ainda assim, como se vê o pai na história do filho pródigo, assim está o pai descrito aqui em Jeremias também. Um pai que espera. E por mais que ele saiba que o filho fez mal, que precisa ser castigado, e porque ama ele castiga e castiga duramente, ele sabe que é o filho dele. Então todas as vezes que ele se lembra de seu filho, seja o pai do filho pródigo, seja aqui também, que é a mesma representação, Deus pensando no seu filho que está distante, que não se voltou ainda, que ainda não se converteu, ainda não pensou. Toda vez que ele pensa, ele diz: eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho comigo. Eu quero ele na minha casa. Eu quero que meu filho tenha novamente tudo o que ele merece, que ele goze das coisas que ele tem direito e as que não tem direito. Eu quero voltar a instruí-lo de perto. É isso que esse Deus quer. É isso que esse Deus quer com Efraim. Por isso ele diz que toda vez que ele se lembra de Efraim, ele lembra eternamente. Então basta ele dizer: eu quero voltar. Ele volta. Por isso o pai do filho pródigo é descrito o tempo todo esperando. E quando o filho volta, o filho: eu pequei, eu quero ser tratado como servo. Cale a boca, me dê um abraço, você vai ser honrado, eu vou matar um cordeiro, bota o anel no seu dedo, traz calçado e traz um traje novo. É o meu filho que voltou. É o meu filho como eu sempre quis e jamais esqueci dele. Esse filho precisa estar comigo. Esse é um amor sem limites. Um amor que vê de fato o pecador, que não mascara, que não mente para si: não, ele é bonzinho. Não, ele é mau, ele é ruim. Eu sei que ele não pode fazer nada e por mais que ele tente, ele não consegue. Mas eu posso convertê-lo. O Senhor tem esse poder. Nenhum pai na terra tem capacidade de fazer isso. Deus tem capacidade de fazer isso. Por isso, o próprio filho vai reconhecer, Efraim vai dizer: eu não tenho condições, o Senhor tem condições, me converta. E o Senhor vai dizer: eu lhe converto. Eu nunca esqueci de você, eu nunca odiei você. Eu trouxe o mal a você, mas eu não quero acabar com você. Minha intenção não é destruir você, é que você volte. Toda dor, todo sofrimento e todo castigo tem essa intenção. Quando você é filho de Deus, você é tratado dessa maneira por Deus. É isso que o Senhor está falando, não só a respeito de Efraim, mas fala ao seu povo ainda hoje. Não mais de um tempo antigo e antes de Cristo, num local totalmente diferente do nosso, em outra região, com outra cultura. O Senhor fala a nós hoje, a cada um individualmente. E Ele diz: não importa a condição em que você está, você é meu filho e eu lembro de você eternamente. Você é ruim, eu sei que você é ruim. Que tudo que você faz, mesmo buscando o seu próprio bem, você achando que está fazendo certo, você está pensando besteira, você está fazendo besteira, você está caminhando de mal a pior. Porque, como a própria palavra diz, um abismo chama outro abismo. E assim eles vão. E você também vai ao fragor das suas catadupas. E assim vai se acabando e se lamaçando cada vez mais. E o Senhor enxerga você.
em cada lugar que você está, em cada pensamento que passa pela sua cabeça, em tudo que você vê, que você faz, que você pensa, o seu coração podre, o Senhor vê, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra e Ele sonda os corações. Pense a vergonha que você traz ao Senhor constantemente. Esse Deus que é seu Pai, que lhe ensina o caminho que deve andar, que lhe traz todas as bênçãos, que lhe muniu de talentos, que lhe deu irmãos para caminhar com você, que lhe deu uma casa para você se reunir, lhe deu a liberdade para você estudar a sua palavra e você simplesmente negligencia, não usa, não lê, não fala, não ora, ou até mesmo lê, ora e faz as coisas e mantém as coisas como ritualmente devem ser, mas lá fora vive a vida como você quer. Pense a vergonha que esse pai sente pelos lugares que você frequenta, pelo que sai da sua boca e o que passa no seu coração. Esse pai diz: você vai ser punido, você precisa ser punido. E mesmo assim, ele ainda lembra com ternura, mesmo na punição, a misericórdia. Pense nisso, em todo o castigo de Deus, nunca falta misericórdia, porque as misericórdias do Senhor nunca se acabam, elas se renovam a cada manhã. É por isso que mesmo quando Adão pecou e condenou toda a humanidade com isso, o Senhor vai dizer: vai vir de ti, vai vir da mulher, com que pisará a cabeça da serpente. Existe a solução, existe a misericórdia, existe a árvore da vida ainda plantada ali, para que aqueles que se converterem possam tomar dela, comer do seu fruto e viver eternamente. E a árvore da vida, aquele que foi prometido que viria da semente da mulher, é o próprio Cristo. É aquele que o Senhor prometeu e deu, e que tem capacidade de mudar o nosso coração, de fazer o que nós não temos condições de fazer, mudar o nosso coração. O que tem condições de pagar o preço pelo nosso pecado e nos dar a vida que nós gostaríamos de ter, mas nós não conseguimos ter. A vida que nós lutamos para prolongar e viver e desfrutar com bens, com felicidade e com paz. Tudo isso você não consegue sozinho. Cristo pode dar. Cristo pode apagar as transgressões do passado e o opróbrio e a vergonha da mocidade que você não é capaz de se livrar. Aquelas coisas que, por mais que você não esteja vivenciando hoje, mas alguma coisa que ficou no seu passado. Alguma culpa que você carrega, isso não sara dentro de você. Algo que alguém falou, alguém fez contra você e que isso é um fardo pesado nas suas costas e você não consegue se livrar disso, por mais que você procure ajuda, por mais que você busque meios, você não tem condições de se livrar. Cristo pode lhe livrar. Aquilo que você mesmo praticou contra si, Cristo é capaz de lhe livrar. O próprio Cristo disse: lança sobre mim o teu fardo e bota o meu fardo, que o meu fardo é leve. O fardo é leve e eu carrego o teu. O Senhor disse: eu posso perdoar o teu pecado. Ele paga o preço do pecado. Todo o castigo que Efraim não foi capaz de suportar, embora o reino de Israel tenha sofrido bastante, e embora nós sejamos punidos por nosso pecado, e é duro, mas nós não temos condições de enfrentar a ira de Deus. A completa ira, nós não temos condições, por mais que o castigo seja doloroso. Cristo vivenciou isso. Não porque ele merecesse, mas porque eu e você merecemos, por conta da ruindade do nosso coração. Tudo que o Senhor quer é que nós nos voltemos a esse Cristo. Reconheçamos a sua soberania. Reconheçamos o seu cuidado conosco. Que nós entendamos que o amor de Deus, esse amor sem limite, que não condena, que não julga, que não quer o mal. Ele quer o bem até quando ele pune. Ele visa o bem até quando ele massacra, porque ele quer que você volte. Isso é até contraditório, mas ao mesmo tempo não é, porque isso é didático. É o que o pai faz. Ele pune e causa sofrimento, de choro, tristeza e até dor, a fim de que o filho se conserte, a fim de que o filho volte aos seus caminhos. E o Senhor, então, ele continua sendo assim, continua sendo o nosso pai, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que quer estar conosco, aquele que espera que nós clamemos como Efraim.
me aceite de volta, me converta. Ele quer que a gente reconheça que nós somos incapazes de nossa mudança, mas que Ele é capaz de nossa mudança. Que nós nos voltemos para Cristo como sendo reconhecidos de que nele está a solução do meu viver. Que a gente perceba que não importa a etapa do que eu estou vivenciando hoje ou a etapa do que eu já vivi e aquilo que eu carrego, mas o Senhor me recebe ainda hoje. É o tempo da graça, irmãos, ainda estamos nele, vai se findar, mas por enquanto ainda estamos nele e o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para ser Senhor de nossa vida. O Senhor nos chama para ser o nosso Pai. E se Deus é seu filho, e se Deus é seu Pai, perdão. Tem coisa que a gente fala que a gente tem que pedir perdão até a Deus, né? Mas Deus sabe que eu quis dizer o contrário. Se Deus é seu Pai, volte-se a Ele. Clame a Ele. Não perca tempo, não. Reconheça que não basta você, agora eu vou fazer isso e vou melhorar. Você não vai. Reconheça a sua incapacidade. Reconheça todo o poder de Deus. O poder que fez Jesus se fazer carne, viver entre nós, sofrer o que sofreu, enfrentar a ira e o castigo de Deus, a fim de que nós tivéssemos esse tipo de vivência, para que nós voltássemos para o nosso verdadeiro lar, voltássemos à comunhão com Ele, voltássemos ao paraíso de Deus, à morada celeste, porque um dia Ele voltará, e no seu retorno Ele levará todos a quem Deus assumiu a sua paternidade. E você tudo que tem que fazer é saber e jamais esquecer que esse Deus sempre olha para você eternamente, ama você incondicionalmente. Não importa o que você faça, nada é capaz de separar o amor de Deus por você. O Senhor Jesus disse que aqueles a quem o Pai lhe deu, jamais, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. E nenhum se perderá. Como garantia a você, Ele ainda entregou o seu próprio Espírito como penhor para que você tivesse a marca de Cristo e assim você fosse selado pelo Espírito, para que ninguém jamais dissesse, isso aí não é de Deus não. Ele diz, é meu, tem o penhor, tem a garantia. E assim o Senhor nós vamos vivenciar o que é de fato sermos filhos de Deus. Isso não é uma instrução para que a gente pode pecar e o Senhor de toda forma vai nos perdoar, de maneira nenhuma. Vivemos em novidade de vida justamente por conta desse Pai. E tudo que eu estou falando aqui é para a gente se arrepender e viver da forma digna como o Senhor quer que vivamos. Mas para isso precisamos voltar aos caminhos do Senhor, para que desfrutemos todas as bênçãos celestes do nosso Pai Celestial. Que o Senhor nos abençoe.